Boa tarde a todos, Sr. Embaixador, Sr. Cônsul, Sr. Secretário de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Sr. Curador, caros doadores, caros amigos. É com satisfação que estou aqui hoje, em nome da Casa da Arquitetura, termos um momento de reconhecimento a todos aqueles que se juntaram a nós neste projeto da constituição de uma coleção de arquivo da Casa da Arquitetura. Quase todos já ouviram falar da Casa da Arquitetura, muitos estão aqui presentes, foram doadores, foram partícipes deste projeto. A Casa da Arquitetura é hoje o Centro Português de Arquitetura e é o primeiro espaço em Portugal, exclusivamente de arquitetura, que coloca na mesma instituição e no mesmo edifício tratamento arquivístico, arquivo de arquitetura e espaço de exposição. A Casa da Arquitetura é um espaço que pretende congregar arquitetura, estudar arquitetura e divulgar a arquitetura. Tomou uma decisão de constituir um acervo há 3 anos atrás, ainda não tínhamos edifício. Vamos, daqui a sensivelmente 2 semanas, celebrar o primeiro aniversário da Casa da Arquitetura. Portanto, temos um ano de atividade nas novas instalações, no quais nós fomos passando aqui algumas imagens para aqueles que não poderão visitar a Casa da Arquitetura num curto espaço de tempo, poderem ver o que é o tratamento arquivístico que a Casa da Arquitetura faz aos arquivos de arquitetura, que pretende receber, e em primeira mão, naturalmente, ao primeiro acervo completo da coleção Brasil. A Casa da Arquitetura decidiu distinguir-se internacionalmente que, para além, naturalmente, de arquivar o acervo individual de cada arquiteto, quer formar coleções transversais com curadoria sobre um determinado período de tempo num determinado território. Naturalmente, a primeira foi a arquitetura portuguesa, que está ainda em desenvolvimento, dado também a dimensão do acervo e da escolha que os curadores estão a fazer, tutelada pelo coordenador dessa seleção, o arquiteto João Rodeia, que foi presidente da Ordem dos Arquitetos Portuguesa, a nossa associação profissional. E a Casa da Arquitetura tomou este compromisso: tratar o acervo, guardar e conservar esse acervo no tempo e, por último, dar conhecimento público do que são os acervos de arquitetura. E esse conhecimento público é feito em vários níveis distintos. Em primeiro lugar, a própria colocação online daqueles desenhos, croquis, fotos de maquetes que constituem os acervos, para que eles possam ser estudados a partir de qualquer parte do mundo. Será uma plataforma naturalmente bilingue e que será aberta à investigação e ao estudo da arquitetura. A outra forma de nós colocarmos ao uso público esta informação é também promover o debate disciplinar e montar exposições e publicações, sempre com a perspectiva de explicar a arquitetura aos não-arquitetos. Essa é, na minha opinião, enquanto diretor, a maior missão da Casa da Arquitetura: criar uma pauta pública onde a arquitetura está presente. É importante que a sociedade em geral, os profissionais e o poder público, quer seja local ou nacional, valorize a arquitetura e que a arquitetura e as cidades sejam uma pauta eficaz neste debate. Por último, as visitas da arquitetura. Os acervos vivos dos arquitetos são os edifícios. E muitos desses edifícios sofrem, naturalmente, um desgaste do tempo. Uns com maior conservação, outros com menor conservação,
dependendo dos donos desses edifícios. Uns públicos, outros privados, e talvez no futuro a Casa da Arquitetura quer ter como objetivo conseguir atuar junto dos edifícios, sensibilizando os donos, às vezes novos donos, a cuidarem desse património que hoje é um património relevante dentro da cidade, a arquitetura qualificada. Podemos, no futuro, naturalmente, sermos parceiros de um conjunto de vós para fazer as ações de sensibilização, de tombamento, do que se entender como útil para preservar e recuperar os edifícios que ficam os acervos entregues à Casa da Arquitetura. O debate da arquitetura, no caso da exposição Brasil, começou logo no primeiro momento em que a Casa da Arquitetura abriu a exposição. E vai ter um plano de atividades, a qual nós chamamos de programa paralelo, até abril. São 7 meses de programação, que cruzam com outras áreas da cultura, que são para nós importantes entender o Brasil e perceber o seu contexto, de onde vem essa arquitetura e como apareceu essa arquitetura, naturalmente. E é feito em Portugal, num primeiro momento, e no Brasil. E estamos aqui hoje, ao fim de 4 dias de debate, como prova de compromisso da Casa da Arquitetura, neste que é um debate naturalmente mais disciplinar, nós sabemos que é importante, mas é importante que a sociedade brasileira valorize a excelência da produção arquitetónica brasileira e os seus arquitetos, os que faleceram e os que hoje ainda estão em atividade. Isso é fundamental para a Casa da Arquitetura e daí estarmos hoje aqui. Eu quero agradecer às pessoas que estiveram ligadas a este processo, nomeadamente aos nossos curadores, o Fernando Serapião e o Guilherme Wisnik, que com alguma ingenuidade começaram a trabalhar este processo. Quero agradecer a forma como eles, e a dedicação e a generosidade com que se entregaram a este projeto, que demorou mais de 2 anos e que levará mais 7 meses, num primeiro momento. E digo num primeiro momento porque é importante para a Casa da Arquitetura que esta leitura, que é uma leitura histórica, naturalmente, destes 90 anos, seja feita em Portugal para o mundo, levando naturalmente gente de muitos países à Casa da Arquitetura, mas é importante também para a Casa da Arquitetura e para os arquitetos envolvidos nesse processo, que a exposição tenha uma intendança eficaz, que possa ir a outros países no qual nós já estamos a trabalhar e que possa, esperemos, vir ao Brasil. A Casa da Arquitetura tem plena disponibilidade e vontade de trazer essa exposição a outras geografias e gostaríamos também que no Brasil pudesse ser possível falarmos sobre a arquitetura brasileira, sobre os arquitetos brasileiros e sobre estes 90 anos da arquitetura brasileira. Quero agradecer aos doadores, naturalmente, e é para isso que nós estamos aqui hoje, àqueles que prontamente se disponibilizaram a entregar acervo, àqueles mais duvidosos que questionaram a entrega de algum material, e com razão. É preciso pensarmos que o bem que muitas vezes herdamos é um bem que tem que ser cuidado e valorizado. E, portanto, que se no início tiveram algumas reticências, a trabalhar com a nossa equipa e com os curadores, com a disponibilidade da Casa da Arquitetura, foram acabar por doar esses acervos à Casa da Arquitetura. Quero agradecer também, e de uma forma muito vincada, à parte que tornou possível e que contactou muitas delas com vocês. A nossa equipa de produção, está aqui o Francesco, que eu vejo, a Berta, mas foram vários em diversos pontos do Brasil que fizeram este trabalho de falarem com vocês, de ir aos vossos gabinetes, fazerem um inventário, porque nós decidimos que não podíamos receber nada que não tivesse perfeitamente inventariado. Isso foi um trabalho de base muitíssimo grande. Quero agradecer também à equipa de advogados que se associou connosco. Está aqui o Rodrigo em representação de toda a equipa, que eu agradeço a dedicação.
Foi extraordinária o trabalho que curadores, equipa e advogados fizeram. Eu acredito, fiz assim umas contas em geral, eu julgo que o Rodrigo deve ter reconhecido a minha assinatura no cartório mais de 100 vezes, seguramente, e, portanto, eu passei algumas manhãs, quase que perdi um avião de uma das vezes, a assinar, porque ele não me deixava ir embora enquanto não assinasse tudo. E está praticamente terminado. Aliás, alguns de vós que têm ainda algumas assinaturas pendentes, ele está aqui hoje com alguns contratos, para receber esses contratos, para fechar, para me entregar, para eu levar tudo para a Casa da Arquitetura. Portanto, quem sabe que ainda tem alguma coisa a fechar, ele está aqui ainda a trabalhar, não é? E que eu quero agradecer. Bom, a decisão da Casa da Arquitetura de criar este momento, estes sócios honorários, foi muito especial para nós. Foi decisão da Casa da Arquitetura, da sua direção, do qual eu estou aqui a representar, doar ou atribuir 2 sócios honorários. Primeiro, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, nosso velho amigo, que já tinha doado há uns 3, 4 anos o projeto do Museu dos Costos, construído em Lisboa, à Casa da Arquitetura, com a equipa dos MMBB, Ricardo Becorden, Rui Furtado e eu próprio que participei nesse grupo de trabalho. Essa doação foi feita numa enorme generosidade de um edifício que mostra um pouco esta relação já entre Portugal e Brasil, feita pela arquitetura, e atribuir um segundo título honorário, que é um título coletivo a todos sócios, a todos os doadores da coleção Brasil, como uma forma de reconhecer todo esse empenho que os doadores tiveram, não de entregar à Casa da Arquitetura, mas de saberem que o que têm era algo que merece ser preservado e que merece ser tratado, essencialmente que merece ser posto na discussão pública e ao conhecimento de todos. Na primeira cerimónia que teve lugar em Portugal, na abertura da exposição, já alguns de vós estiveram em Portugal numa cerimónia semelhante a esta, em que foi o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Presidente da Casa da Arquitetura a entregarem os títulos de sócios honorários. Hoje temos um momento singular para nós. Temos o Sr. Embaixador de Portugal no Brasil, temos o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, o Sr. Secretário da Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil e o Fernando Sarpião, curador, que irão conjuntamente participar desta cerimónia de reconhecimento e atribuição, a qual eu agradeço muito a vossa presença. A vossa presença tem um significado especial para a Casa da Arquitetura, mas também para todos estes doadores. É a mais representativa aqui no Brasil, deste encontro entre Portugal e Brasil através da arquitetura, pelo que eu agradeço. Deixo uma última nota. Este acervo, para nós, Casa da Arquitetura, é muitíssimo valioso. Não é só para a Casa da Arquitetura, é para Portugal mesmo. Nestas 3 semanas que o Fernando Sarpião esteve a preparar a exposição, foi um trabalho, desde que a coleção chegou a Portugal até agora, muito pouco tempo de trabalho, foi muito intenso, muita gente envolvida. E, curiosamente, e foi uma coincidência, no dia da independência do Brasil, o Presidente da República de Portugal deslocou-se à Casa da Arquitetura, propositadamente. Não tinha exposição da coleção Brasil, mas tinha a coleção, e ele foi, numa visita guiada pelo curador e por mim mesmo, fazer uma visita à coleção e ao tratamento que a Casa da Arquitetura estava a fazer à coleção Brasil. 3 dias depois, o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal deslocou-se à Casa da Arquitetura e fez semelhante visita, e antes mesmo de inaugurar a exposição, o Ministro da Cultura de Portugal deslocou-se à Casa da Arquitetura para ver já
o que era o resultado dessa coleção exposta na exposição Infinito Vão. Pelo que eu quero-vos aqui agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estiverem envolvidos e chamar aqui ao palco o Sr. Embaixador, o Sr. Cônsul, o Sr. Secretário e o Sr. Curador, para iniciarmos uma cerimónia que vai ser quase que 10 em 10, daqueles que nos informaram que estariam presentes, e depois, se houve alguém que nós, porque são mais de 150, sabemos que nem todos puderam vir aqui, outros que também já receberam em Portugal, mas se, no entretanto, alguém que conseguiu, que na altura estava a pensar que não poderia vir e que conseguiu vir e estiver aqui presente, pois no final nós chamamos todos ao palco para poder tirarmos uma fotografia e registrar este momento único. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Então, eu vou começar a nomear, pela lista que a gente tem aqui, aqueles doadores que se identificaram, que confirmaram presença para essa cerimônia. Eu vou chamar 10 nomes, e aí os 10 nomes vão caminhando, enquanto eu vou chamando um, o outro vai chegando, vão recebendo o certificado, os 10 se colocam aqui, depois que todos já tiverem recebido o certificado, a gente tira uma foto e aí vai para o próximo grupo. É assim, não? Então, vamos lá. Por favor, gostaria de chamar ao palco, em primeiro lugar, Paulo Mauro. Cláudio Libeskind, Marcelo Libeskind. Décio Tosi. Marta Milan, Marcos Milan e Alberto Milan. Adriana Penteado. Sérgio Fischer e Henrique Cambiag Filho. Por favor, também confiram os certificados, né, para não pegar do colega. Opa, um tempinho para foto. Espera um pouco. Se quiserem chegar mais para cá, podem sair à vontade. Vamos organizar para a foto, por favor? Cheguei mais para cá, melhor chegar mais para cá. Obrigado. Todos podem descer, por favor, pelo mesmo lugar que subiram.
o segundo grupo. Por favor, Jô Vasconcelos. Lorena Reis. Marcos Acaiaba e Hélio Olga. Bárbara Bratic. Gustavo Pena. Eduardo de Almeida e Rodrigo Mindlin Loeb. Vanderlei Ariza. E Rodrigo Servinho. Confiram os nomes, por favor. Agora todos se juntam para uma foto, por favor. Obrigado a todos. Muito obrigado. Agora, terceiro grupo, por favor. Marcos Cartum. Mário Figueroa. Marcos Boldarini. Mário Biselli. Márcio Kogan. Pablo Erenu Eduardo Ferroni. Álvaro Pontoni e Luciano Margotto. Eu tenho a impressão que o João Sodré também está, não? Então, João Sodré, por favor. Hector Viglecchia. Ângelo Bucci, tem um representante de Ângelo Bucci. E Carlos Alberto Maciel.
roupa de ontem. Por favor, confiram os certificados todos. E uma foto. Melhor chegarmos para cá outra vez? A arquitetura tem estas coisas. Obrigado. Próximo grupo. Vinícius Andrade e Marcelo Moretim. Carol Bueno. César Schundi e Anderson Freitas. Sandra Ljovet. Ciro Pironde. Leonardo Finotti. Gítia de Carvalho Mange. João Carlos Calduro. E Rosa Artigas. Fica aqui ao meu lado, das fotografias. Pronto. Seu, já? Rosa, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, tem uma mulher no meio, no meio. Bom, agora eu gostaria de convidar aqueles também que receberam os títulos em Portugal e que estão aqui, para a gente fazer uma foto. Eu sei que tem alguns aqui. A Marta Moreira. É MMBB? Ah, sim, está aqui, mas não tinha confirmado, então desculpa. Marta e... Não. Aqueles que estiveram em Portugal e não subiram ainda ao palco, aqueles que estão aqui e não confirmaram eventualmente, ou foi um erro da nossa equipe, gostaria de convidá-los ao palco, por favor. E aqueles também que eventualmente queiram doar, né, futuramente, né? também é uma possibilidade.
Não, eu vou só dar um agradecimento especial. É às vezes difícil separar a parte pessoal da parte profissional enquanto diretor da Casa da Arquitetura e enquanto Nuno Sampaio. Alguns dos presentes, curiosamente, são significativos por diferentes razões. A Marta, uma nova geração de arquitetos, foi, coincidentemente, estão aqui desta forma, mas não foi propositado, minha colega de trabalho em Lisboa, num projeto, como já vos falei, do Museu dos Coches. Ana Maria foi talvez a pessoa mais desconfiada que eu encontrei quando tive a conversa. Temos, não sei, não vamos abrir um pouco o véu, mas a representante do Severiano Paula, do Centro de Porto, que ao chegar à Casa da Arquitetura não contava de todo com o que ia ver e se calhar fez repensar um pouquinho todo o processo desde que começamos. E por último, o António Gerassi, que em nome dele eu quero saudar todos aqueles que não são arquitetos e que não tinham esse, naturalmente, compromisso com a arquitetura, são os proprietários dos edifícios. No caso, o António Gerassi, proprietário da Casa Gerassi, aqui em São Paulo, que além de estar representada na coleção, tem uma obra numa outra exposição sobre Paulo Mendes da Rocha, que compara duas casas, uma em São Paulo e outra em Lisboa. E eu, na pessoa dele, todos aqueles também que não sendo arquitetos, os fotógrafos, está aqui o Leonardo Finotti, que é, curiosamente, não sendo arquiteto, deve ter sido o maior doador, visto que o arquivo fotográfico dele corria quase todas estas obras e, com a sua generosidade, se entregou a este projeto também. E a exposição tem, grande parte das fotografias estão lá, são do Leo Finotti. Portanto, eu queria agradecer a todos e, antes de descermos, despedir-me de vocês. O Sr. Embaixador encerrará a sessão com umas palavras à Assembleia. Eu quero convidar-vos, aqueles que ainda não foram à Casa da Arquitetura, a poder irem, quando quiserem. E, se possível, antes do final de abril, para poderem ver o trabalho da exposição, que mais uma vez eu quero agradecer, em nome da Casa da Arquitetura, ao curador Fernando Serapião, que foi em todo este processo muito mais do que um simples curador. Foi um amigo, um parceiro. Como vocês devem imaginar, fiz muitos quilómetros entre Portugal e Brasil, dentro do Brasil e em Portugal, por esta coleção. Quando poucos acreditavam que seria possível chegar ao Brasil, mesmo em Portugal, formar assim uma coisa num país tão amplo, tão grande, encontrei nestes curadores, e nós sabemos o quanto o Brasil, do ponto de vista legal, é complicado, um parceiro para conseguirmos percorrer este percurso juntos e, portanto, eu quero fazer aqui um agradecimento pessoal também ao Fernando. E quero, para concluir, e antes de passar a uma instituição, que é o Sr. Cônsul, que representa aqui Portugal, o Sr. Embaixador, perdão, que representa aqui Portugal, agradecer a todas as instituições que estiveram juntas neste processo. O próprio IFAM que poderia ter inviabilizado isto, aos representantes do Ministério da Cultura do Brasil, que sempre olharam este projeto não com desconfiança, mas como uma oportunidade,
o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Monolito, que tratou de todo um vasto processo, a equipa da Base 7 e Milénio, que fizeram a inventariação e o transporte para Portugal, a Casa Azul, com o Mauro Munhoz, que não sei se ele está aqui presente neste momento, que foi também um parceiro, e, por último, nesta iniciativa, o Instituto Moreira Salles, que eu aproveito para agradecer a abertura e a gentileza com que que sempre tiveram para receber desde o primeiro momento esta iniciativa. Muito obrigado a todos, Sr. Embaixador. Se calhar ficaríamos aqui todos, para não deixar o Sr. Embaixador sozinho aqui no palco, ouvir as suas palavras em nome de Portugal. Muito obrigado. Estimados arquitetos e amigos da arquitetura, Sr. Consul-Geral de Portugal em São Paulo, Sr. Secretário da Economia Criativa do Ministério da Cultura, Sr. Diretor Executivo da Casa da Arquitetura do Porto, Dr. Nuno Sampaio, minhas senhoras e meus senhores, dizia numa entrevista a um jornal português o primeiro sócio honorário da Casa de Arquitetura, Paulo Mendes da Rocha, que construir a habitabilidade da natureza é a questão da arquitetura. E acrescentava o arquiteto brasileiro nessa mesma entrevista que a Casa da Arquitetura se constitui como espaço privilegiado para indagar a arquitetura que, e cito novamente, é uma maneira de dizer que somos, quem seremos e quem fomos. Partindo do amplo acervo construído através da generosa doação de arquitetos portugueses e brasileiros, a Casa da Arquitetura afirma-se como um lugar de discurso que abre perspectivas para novos estudos, promove o diálogo com outros campos disciplinares e permite a diferentes públicos o acesso a conteúdos e reflexões sobre os espaços que habitamos. O facto da arquitetura portuguesa, de arquitetos portugueses como Eduardo de Souto Moura e agora um assinalável conjunto de arquitetos brasileiros terem escolhido a Casa de Arquitetura como entidade guardiã dos trabalhos, reflexões e projetos, traduz a confiança depositada neste projeto sediado em Matosinhos e naquilo que ele representa. Um espaço de diálogo, de divulgação, de estudo, de indagação sobre a arquitetura na sua relação com o mundo. A exposição Infinito Vão, 90 anos da arquitetura brasileira, inaugurada em finais de setembro deste ano na Casa da Arquitetura, prova não só a capacidade de concretização de um projeto com dimensão, mas reflete também a excelência da coleção da arquitetura brasileira aí existente. Com a curadoria dos arquitetos brasileiros Guilherme Wisnik e Fernando Serapião, a exposição foi já considerada pela crítica a maior exposição dedicada à arquitetura brasileira fora do Brasil, desde o Brasil Builds, exibida em 43 no MoMA, em Nova Iorque. Ela fará história, não apenas pela dimensão, mas também, certamente, pelas possibilidades de leitura que propicia ao constituir-se como narrativa em diálogo com outras artes que proporciona ao visitante leitor vários pontos de fuga. É, pois, com enorme gosto e satisfação que participo nesta cerimónia que se inscreve como mais um momento de um longo e intenso diálogo luso-brasileiro, neste caso no campo da arquitetura. Permitam-me, assim, terminar esta breve intervenção em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, também ele um lugar de discurso da arquitetura e das artes, com uma palavra de agradecimento aos quase 150 arquitetos brasileiros e familiares que doaram os seus acervos à Casa da Arquitetura, contribuindo para a constituição de um repositório luso-brasileiro notável, que já é uma referência como o arquivo organizado mais representativo da arquitetura brasileira e que será certamente fundamental para as gerações vindouras. Dirijo também uma palavra de especial apreço à Casa da Arquitetura, na pessoa do arquiteto Nuno Sampaio,
pelo trabalho desenvolvido, que muito contribui no sentido de aprofundamento do diálogo luso-brasileiro a partir da arquitetura na sua relação com o mundo. Trabalho que nos convoca a deixar o olhar superficial, também tantas vezes cultivado, para nos convidar a seguir um importante ensinamento de Cisa Vieira. Aprende a ver. Processo fundamental para um arquiteto e para todas as pessoas. Não só olhar, diz Cisa Vieira, mas ver em profundidade, em detalhe, na globalidade. Parece-me ser este também um dos princípios que norteia o trabalho de todos aqueles que contribuem para a concretização deste projeto dedicado à arquitetura brasileira, que a Casa da Arquitetura em Portugal tem vindo a promover em estreito diálogo com o Brasil. Muito obrigado a todos e muito obrigado a todos quanto contribuíram para a concretização deste projeto e espero que este diálogo se mantenha e se frutifique a bem das relações entre Portugal e Brasil. Muito obrigado. Thank you.